Acabou. Tem mais hétero não. Nem sou eu que tô falando, é o Preciado. E aí? Olá, Sinners! Meu nome é Alice, a biblioteca está aberta pela última vez no ano. E hoje nós vamos discutir um tema polêmico, mas que eu amo, que é o fim da heterossexualidade. E vamos entender primeiro o que a gente está chamando de heterossexualidade, né? Eu já falei disso em alguns outros vídeos, mas a gente precisa entender que o regime heterossexual é um regime político, é um regime biopolítico, né? É um regime de controle de vidas. E esse regime vai surgir ali por volta do final do século XIX, como o Jonathan Kent vai falar pra gente. E esse regime biopolítico, biopolítica é um termo que a gente está pegando lá do Foucault, né? Desse poder que vai controlar os corpos, que vai gerir as vidas. Hoje em dia a gente já fala de uma necrobiopolítica, né? Em que o poder está associado à concessão da morte. Mas, enfim, então a heterossexualidade é um regime político que vai controlar corpos e guiar esses corpos e suas reproduções e suas materialidades de determinadas formas específicas. Então, num dos vídeos anteriores, a gente falou de linguagem não binária. E por que isso quebra com paradigmas sociais e políticos existentes? Porque parte da construção da heterossexualidade exige a construção de uma binaridade complementar. Então, inventa-se o homem e a mulher, mas não só se inventam esses dois lugares como se eles fossem ontológicos, como essas ontologias se complementam. Então o homem fica com a mulher fica com o homem, e o marxismo feminista vai falar pra gente de modo que o homem oprima a mulher. Então a Monique Wittig, ela demonstra pra gente como a ideia de mulher só existe como uma entidade submissa ao homem. Tanto que lésbicas não são mulheres, né? A gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E a heterossexualidade enquanto regime político vai fazer com que esses corpos estejam necessariamente atrelados e que qualquer corpo dissidente, seja dissidente em termos de gênero, né, em termos de uma expressão não binária, ou transexual não reprodutiva, porque existe essa criação de que a gente precisa da reprodução, senão o mundo vai acabar, como se a gente não tivesse reprodução assistida hoje em dia, vai controlar como esses corpos existem e quais corpos importam e quais corpos não, né? Pensando lá na Judith Butler. E aí a gente pensa que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo há 14 anos, sabe? Esses corpos não importam. Qual é a estimativa de vida de uma travesti, sabe? O sistema heterossexual vai controlar essas vidas. Só que o que aconteceu nos últimos tempos? Isso começou a ruir. Algumas ideias que eram tomadas como ontologias, que eram tomadas como irruptíveis, já caíram por terra. A gente já não consegue pensar uma sociedade sem o espectro não binário, embora os termos reacionários tentem promulgar isso. A gente não consegue pensar que pessoas trans não existem. Isso já está consolidado. E muito disso, o Preciado vai falar em Dysphoria Mundi, né, veio de uma mudança epistemológica nos últimos anos, assim, pandemia e depois, sabe, em que a gente começou a interpretar as materialidades corporais de uma maneira muito diferente. E claro, isso vem de uma história. Isso vem lá do feminismo, lá no início do século XIX. Talvez, se a gente pensar em Mary Wollstonecraft, a gente pode pensar ali no século XVIII, mas eu acho um pouco perigoso. Então a gente já tem essa briga, especialmente avançando no século XX, que é quando se consolida o feminismo, né? Aí primeira onda, segunda onda, terceira onda e tal. E aí entra a teoria queer. A teoria queer já vai desestabilizar vários paradigmas que o próprio feminismo estava discutindo, e muitos desses conceitos vão começar a cair por terra. E aí o que o Preciado vai começar a demonstrar é como existe um termo reacionário a esse avanço que tenta promulgar, de um lado, o conservadorismo de não existem pessoas trans, isso é uma alucinação, não binariedade nunca existe, e de um lado libertário, ideias de identidade, de ai não, eu sou gay, aí eu sou aquiliano, aí eu sou bissexual, aí eu sou pansexual, ao invés da consolidação de uma multidão queer, né, de esses corpos transviados que vão extrapolar um antigo regime heterossexual. E se a gente entende a heterossexualidade como esse regime de gênero que a gente teve consolidado lá no século XIX, agora que mulheres estão fazendo implantes, que a gente consegue ter uma pílula anticoncepcional, que a sexualidade masculina consegue ser medida a partir do Viagra, que a gente tem inseminação artificial, que a gente tem in vitro, que a gente conseguiu subverter tudo que era entendido como irreversível ou incontrolável da natureza,
aquele regime já caiu por terra. Então a heterossexualidade, como ela é entendida, já acabou. Não é que ela está acabando, ela já acabou. E está ascendendo um novo regime biopolítico. E aí o que cabe a nós, ativistas, o que cabe a nós que queremos imaginar esse futuro melhor, né? E aí o Preciado vai falar muito isso sobre uma mudança epistemológica que aconteceu durante a pandemia, que o passado se tornou distante. Então o ativismo saiu de um lugar de vamos olhar para o passado e pensar o presente, para falar, agora a gente só tem como pensar o futuro. E a nossa luta política tem que ser para futuros imagináveis. Quais futuros são imagináveis? Como a gente quer consolidar esse futuro? Porque o passado já ruiu. Então, quando a gente fala que a heterossexualidade acabou, é porque a heterossexualidade é esse regime político, de biopolítica, de controle e regimento dos corpos, que nos últimos anos, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, né, com criações de corpos, quando esse gênero voltou a nível celular, né, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso, a gente começou a perceber que aquele sistema não existe mais. Então a heterossexualidade acabou. E cabe a nós pensar o que vem. A gente precisa construir um futuro e isso é muito perigoso, porque a gente está vendo uma ascensão de um neofascismo à escala mundial. E lembrando que neofascismo e fascismo são coisas diferentes, né? A gente está vendo movimentos neofascistas, não só no Trump, mas no Brasil, como uma possibilidade de se imaginar o futuro, porque é uma possibilidade de se imaginar o futuro. E cabe a nós pensar nas outras possibilidades e em organizar. Como a gente consegue desenvolver uma possibilidade que seja inclusiva, que mais pessoas possam viver bem, que mais vidas possam importar dentro desse sistema biopolítico, necrobiopolítico. Então, vamos iniciar 2026 dentro desse pensamento. A gente tem que olhar a história, a gente tem que criticar a história, mas a história ruiu. Como a gente pode imaginar o futuro? Agora que a heterossexualidade acabou, a gente pode imaginar essas multidões queer do Preciado? A gente pode imaginar outra forma de existir? Como a gente quer existir? E aí eu deixo essa pergunta pra gente pensar aqui mesmo, e a gente pode pensar junto. Como a gente quer existir? É uma pergunta pro futuro. E bom, que venha 2026 e que venha o futuro, que eu estou muito ansiosa pra gente ver o que a gente consegue fazer com esse mundo, né não? Beijo da tia, vejo vocês em 2026.